Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Quanto tempo? Espero que todos estejam bem, cuidando da mente, do coração, nesse tempo que tem sido muito maior. Em março, quando tudo começou, nós achávamos que seria março, abril, e agora já foi maio, junho, julho está chegando. Então, eu espero que todos estejam bem. Nós da Compassiva amamos todos vocês e de qualquer maneira, naquilo que nós pudermos ajudar, fale conosco. E hoje na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre isso que eu tô falando. Eu falei sobre sentimentos, né? Eu quero saber como vocês estão se sentindo no meio dessa quarentena. E sentimentos podem ser vários, podem ser alegres, triste, raiva, ansiedade, mas existe algo que governa os nossos sentimentos, ou algo que são os primeiros, que são os sentidos, que é aquilo que a gente desenvolve como ser humano. Então, você me dá um segundo que eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E a nossa aula de hoje vai ser sobre sentidos, ok? Então, eu vou... Isso, apertei aqui. Eu quero. Então, preste atenção. Então, nós temos os 5 sentidos, que é o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Todos eles estão conectados com o cérebro, né? Que controla todos os nossos movimentos e as nossas emoções. E aí, eu amo comer. Você percebe pelo meu peso, né? Que eu como muito. Mas presta atenção aí. Quando eu olho para essa comida, muitos sentidos e sentimentos vêm bem rápido. Então, como vocês sabem, eu amo cuscuz marroquino, então a minha boca já começa a salivar, então parece que eu sinto o cheiro do cuscuz. Então, muitos dos meus sentidos são despertados ao olhar para essas fotos. E os seus sentidos também são? Então, como eu disse, no nosso cérebro, nós temos o lado das emoções e o lado da razão. No lado das emoções, quando nós vemos, ouvimos, sentimos o cheiro, tocamos e sentimos o gosto, ele é sempre aguçado e desperta muitos sentimentos de lembrança também. Então, por exemplo, como eu disse, eu vou usar a primeira pessoa do singular eu. Então, quando eu vejo, o verbo ver, esta foto, parece que eu sinto o cheiro do cuscuz saindo bem fresquinho da panela e na minha boca parece que eu sinto o gosto. Quais alimentos que quando você vê, ou refeições, você vê a foto, você tem esses mesmos sentimentos? Um exemplo, tirando de alimentos, porque falar de alimentos é só pensar em comer, e eu tô precisando não pensar em comer muito nessa quarentena, eu quero compartilhar com você uma foto da minha infância. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Dessas 4 pessoas na foto, quem aí você acha que sou eu? Coloca aí no WhatsApp que eu quero ver no nosso grupo. Mas essa é uma foto que tá eu, meu irmão, minhas primas, e nós estamos brincando na casa da minha avó. E aí, com o sentido visão, nós temos vários verbos que são juntos dele. Então, eu posso falar o verbo ver, como eu disse, eu vejo. Eu posso falar o verbo olhar, eu olho para essa foto. Eu posso falar sobre o verbo enxergar, eu enxergo 4 pessoas nessa foto. Eu posso usar o verbo observar, eu observo que essa foto é antiga.
E eu posso contemplar, como eu fiz hoje de manhã. Eu estava contemplando essa foto e me deu saudades da minha infância. E aí você vai ver dois exemplos que eu coloquei abaixo. Eu vejo 4 pessoas nessa foto, ou ao observar essa foto, percebo que é uma foto antiga. E aí eu quero hoje, na aula de hoje, contar para vocês e ensinar vocês algumas expressões que nós usamos no Brasil que estão associadas ao sentido. Então, a primeira expressão que eu quero ensinar é a expressão ficar a ver navios. Quando você ouvir algum brasileiro dizendo: eu fiquei a ver navios. Cuidado, hein, para você não ficar a ver navios. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai esperar por algo que não vai vir, ou ter uma expectativa frustrada. Por exemplo, isso aconteceu comigo hoje. Eu tenho filhos que estudam e hoje eu estava esperando a notícia do governo de São Paulo sobre o retorno das aulas. E eu estava esperando que o retorno das aulas ia acontecer no final de julho. Só que eu fiquei a ver navios. Por quê? Porque o governo de São Paulo disse que talvez será em setembro se a curva diminuir. Então, hoje eu fiquei a ver navios. O próximo sentido é o paladar, que eu particularmente gosto muito. E aí eu já usei um verbo que é o gosto. Só que aqui, que é do verbo gostar. Mas nesse sentido, nós vamos usar o verbo gosto. Lembra que eu já ensinei que no português, com a letra O ou a letra O, nós temos o O alto e o O baixo? Nesse sentido aqui, ou nessa palavra, apesar que é do eu gosto, que seria a primeira pessoa do singular no presente do verbo gostar, aqui nós estamos falando o gosto, que é sentir o gosto do alimento ou o sabor do alimento. Então, eu coloquei um exemplo aí pra gente. Esse cordeiro assado está com gosto de queimado. Às vezes a gente esquece no forno e aí ele queima, passa do ponto. Ou eu posso também dizer, esse cordeiro assado está saboroso. E aí, uma expressão que nós usamos muito, água na boca. Então, o que era água na boca? Então, eu olhei para esse cordeiro e eu fiquei com água na boca. É quando eu vejo algo muito saboroso e eu tenho vontade de comer. O próximo sentido é o olfato. Então, nós temos outras palavras que são associadas. O cheiro, que é do verbo cheirar, odor e aroma. Então, olha aqui, eu coloquei alguns exemplos de frases para nós. Eu não gosto do cheiro de perfume muito forte. Eu não gosto. A próxima frase. Quando uma pessoa tem um odor muito forte, odor é um cheiro que não é agradável, ela pode usar um perfume para disfarçar ou um desodorante. Existem diferentes aromas de perfume. Então, aromas são... E outra palavra que eu podia ter colocado aqui associada é fragrância, ok? Uma expressão que a gente usa muito no Brasil. Isso não está me cheirando bem. Quando você ouvir um brasileiro dizendo, cuidado, isso não está me cheirando bem, é quando talvez você vai se encontrar numa situação bem complicada. Por exemplo, no seu Facebook, você deve ver lá um monte de anúncios de celulares baratos, iPhone 8 por R$100, iPhone 10 por R$300. Eu vou dizer assim, isso não tá me cheirando bem, não. Isso tá parecendo golpe, hein? Então, é quando uma situação parece ser bem complicada e vai te deixar em problemas. O próximo sentido é o tato, o toque. Brasileiros amam tocar. Então, nós temos algumas palavras que a gente utiliza nesse sentido. Toque, contato,
palpar, pegar, mexer, encostar. Olha aí os exemplos de frases que eu coloquei para nós. O bebê ama o toque da mãe. Quando a gente vai na feira, nós precisamos apalpar as frutas para ver se elas estão boas ou não. E uma expressão que a gente usa no Brasil, toque de mágica. Então, às vezes eu estou numa situação ou a minha casa estava muito bagunçada e num toque de mágica a casa ficou organizada. Isso quer dizer que alguma coisa aconteceu que eu não estava esperando, mas alguma coisa bem especial que arrumou a minha casa rapidamente. Ou, aqui, vou te dar um outro exemplo que acontece muito aqui em casa, porque eu tenho 3 filhos adolescentes. Eu faço um bolo, coloco na mesa e num toque de mágica o bolo desapareceu. Na verdade, o que eu quero dizer é que eles comem demais e comem rápido. E num toque de mágica o bolo acaba. E a próxima é a audição. Com a audição, a gente pode associar outras palavras, como escutar, como ouvir. Olha aí 2 exemplos de frase. Escute a aula com atenção. Outro exemplo. Amo ouvir música calma. E uma expressão que a gente usa muito no Brasil é não dar ouvidos. Então, tem pessoas que fazem muita fofoca, ou agora no Brasil nós estamos falando muito sobre fake news. Então, nós vamos dizer para vocês, às vezes você vai ver uma reportagem que não tem nada a ver, e a gente vai falar assim, olha, não dê ouvidos ao que essa reportagem está dizendo. Isso é uma fake news. Então, não dê ouvidos ou não dar ouvidos é uma expressão que a gente usa bastante. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, pois eu gostei muito de fazer e vamos fazer as atividades. Um abraço e tchau! Nossa.